nossas atividades hoje, buscando a presença de nosso Pai, sintonizando com seus emissários, que possamos cumprir a sua vontade neste ato, tecendo as considerações, as nossas reflexões acerca do seu Evangelho. Te pedimos, Senhor, pacifique-nos e permaneça junto a nós, hoje e sempre, que assim seja. Nós separamos uma breve leitura do Evangelho, do capítulo 21, que diz: haverá falsos cristos e falsos profetas. E, no item 1 deste capítulo, tece assim as considerações: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Essa leitura do Evangelho, e daí nós trouxemos um texto desenvolvido pelo Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, e a lição tem por título Obreiros Atentos. E ele inicia essa introdução apresentando do capítulo 1 de Tiago, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Portanto, obreiros atentos, que bem atual, para os nossos dias, em que, pela situação apresentada a toda a humanidade, todos tivemos que rever e estamos a rever as práticas, das relações dentro das instituições, e começando por nosso lar, onde estamos no banquinho de pensar, de fazer uma reflexão, de buscar entender esta realidade. E certamente a primeira relevante é que nada somos, apesar de insistirmos pelo nosso ego, pelo nosso apego à efemeridade, à transitoriedade da vida material, nos colocamos numa posição inadequada, pelo uso incorreto dos recursos que recebemos da espiritualidade. Isso no sentido integral do que é desenvolvido pelo ser humano, porque as nossas competências nos últimos anos da humanidade foram muitas. Nós tivemos muitas conquistas exteriores. E o chamado agora é esse chamado silencioso, em que os trabalhadores do Senhor, os obreiros atentos, somos todos nós, a humanidade, não é só aquele que é profitente de práticas de espiritualidade. Isso é uma nuance, uma cor, mas o chamado é para o ser espiritual. Isso então independe da nossa cultura, dos recursos que portamos, mas a realidade apresentada alcança a todos. Ela não é verticalizada, ela se apresenta de tal forma que todos temos que buscar melhorar nossas estruturas emocionais, psicológicas, revendo aquilo que tínhamos como certo
E o que era certo na sociedade até então? Era tudo meio terceirizado, né? Leva para a creche, leva para a escola, leva para o asilo, leva para o hospital. Não era assim? E agora a gente está vendo que até vamos ao hospital, mas quem não precisa não faz questão de comparecer, e os que necessitam às vezes não querem ir, tem que ir, pois tem prazos, tem leis que temos que cumprir. Independente disso, não queríamos conviver com nossa família, porque tínhamos o happy hour, a balada, o dancing, o churrasco, o convívio com os amigos. Dentre eles, né, a dependência química, consumo dos elixires alcoolizados, e assim íamos, numa festa pagã, e nos perdendo de objetividade. Como toda essa construção, todo mal, porque aqui fala do fruto, bom e mal. Este é o fruto mal que nós produzimos coletivamente. Está sendo nos apresentado. Ele é inóspito, sem nenhum sabor, pois nos impõe dores profundas, pois nos chama a uma realidade que, pela ilusão que estávamos afeiçoados, pelo controle que até então tínhamos dessa vida mundana, dessa vida de facilidades, né, do consumo exacerbado, da alienação dos nossos compromissos espirituais, agora se apresenta a pauta construída por nós e que, por créditos, né, que nós temos créditos, a humanidade conseguiu já, diante desse processo de evolução, também temos os nossos ganhos, que garantem que teremos sim um processo de revisão, de ajuste do nosso comportamento, das nossas escolhas. Isso chama-se liberdade. É isso que Tiago nos aponta. Como trabalhadores, como vinhateiros mais diretos da obra do Senhor, temos essas responsabilidades, talvez, não sei se mais fáceis, mas talvez mais claras pelo entendimento aportado às nossas consciências, que o Evangelho nos traz no nosso cotidiano. Esse fim de semana está acontecendo o Encontro de Arte Espírita do Brasil, a DART promove. Hoje teve atividades o dia todo, amanhã tem à noite, sábado tem o dia todo. E daí uma das responsabilidades dos artistas, dos que expressam, os que mediam, né, são medianeiros da beleza que vem do mais alto, ou seja, do coração de nosso Pai, que chega até nós, são chamados a uma responsabilidade que, a partir da ciência espírita, começam a compreender que não é só se expor atendendo ao seu ego e seus caprichos, mas sim há uma vontade maior que há que se preparar permanentemente. Um dos expositores disse: quem trabalha com as artes, pela sua sensibilidade, teria que fazer o Evangelho no lar todos os dias. Ou seja, é um ato contínuo da presença do excelso amigo nas realidades do nosso psiquismo. E nós outros que trabalhamos na casa espírita, no tempo evangélico, no tempo católico, na casa onde se professa o estudo da filosofia budista e outras práticas, certamente temos que ter esse entendimento que não se fala, porque a ciência espírita não vem falar
para os espíritos, ela vem falar para os espíritos que devem ser despertados na sua responsabilidade com a sua alma, com a sua individualidade. Por isso a liberdade. E nos é apresentado desta forma por Tiago, nos fazendo esse chamado da nossa responsabilidade. E para nós não ficar só na nossa fala, nós vamos ler, porque é importante a gente se aproximar desse pensamento, e Emmanuel traz um desenvolvimento. Então, repetindo, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal, bem-aventurado em seus feitos. O que ele está falando? Daquele que trabalha para Jesus, que é responsável, que é disciplinado, certamente alcança êxito, pois passa a ser considerado. Vamos dizer assim, tem o livro da vida, lá é anotado o nome, individualmente, sobre aqueles que já temos algumas responsabilidades. Não porque o dizemos, não porque temos títulos transitórios, mas porque experienciamos diretamente um relacionamento com o amigo Jesus, com os seus embaixadores, seus emissários, e neste relacionamento real, intransferível, não sujeito às regras estabelecidas para a sociedade reencarnada. Ou seja, não precisamos nos afastar daqueles a quem podem aportar recursos espirituais para as nossas realidades. Então não precisamos nos isolar, nos licenciar de buscar a presença dos benfeitores das nossas individualidades. E como se apresentar diante desses benfeitores, renovando-nos pelo trabalho, escolhendo entre o bem e o mal, e por isso seremos assalariados. Receberemos, através das oportunidades, a redenção de nossa alma, o acréscimo da nossa compreensão e da nossa envergadura espiritual, ou seja, ascenderemos, ganharemos entendimento, capacidades, dons a serem expressados na nossa jornada terrena, independente dessa realidade. E tem uma amiga, a quem eu chamo de elas, nós não negociamos com o mundo. A gente cumpre as regras que está sendo posta, mas a relação do trabalhador de Jesus é em outra esfera. Então não nos compete ter medo, nos distanciar dos espaços que podemos amealhar os recursos espirituais, por ser adequado e atender às regras que nos são apresentadas pelos ambientes de espiritualidade. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, por isso que não podemos postergar. É de nossa competência trabalhar, organizar, para que, quando chegar a hora de ser-nos apresentado o resultado daquilo que é de nossa responsabilidade e que o livre-arbítrio nos garante, estaremos numa condição, como eu disse, diferenciada. Sabe que o juiz dará conta do tribunal,
que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Quando nós viemos para a reencarnação, nós estabelecemos uma pauta. Teve um planejamento, não é um acidente. Que é isso que nós temos que considerar. Não é um acidente. A família que constituímos, as dificuldades que enfrentamos hoje, no pretérito próximo. Não é uma punição. É a lei da liberdade que nos promoveu a este alcance nesses dias, no tempo da divindade. E o tempo do divino para as nossas realidades são as oportunidades reapresentadas, diversas situações onde conseguimos nos distanciar daquele homem velho, daquele homem bruto, ignorante, e assim prossigamos amealhando os recursos que necessitamos. Ficou meio alto, agora tirando um pouco. Então, é este o estudo que nós temos que fazer. Nós, trabalhadores de nossas consciências, temos que nos apresentar diante dessa compreensão. Vamos prosseguir. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da divina providência. Atencioso para com as lições da verdade, aplicando as boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores na Terra. Às vezes a gente identifica nos trabalhadores que há um desalento, uma inércia na sua intimidade. E a gente observa que gravitam para o equívoco, para a produção inadequada para as suas realidades, mediante os recursos aportados. Então é desafiador para os trabalhadores que se apresentem buscando, objetivando atender o contrato, né? Que hoje não cabe mais nós querermos permanecer iludidos com esses cânticos que a materialidade impregna a todos. Estamos bem próximo, em que a materialidade será algo do passado. A ciência avança a passos largos, dando significado à realidade do espírito, apresentando outras formas de matéria e desenvolvimento, à luz, por exemplo, da física quântica, para a compreensão de nós outros. Já vem de algumas décadas que temos a informação. Os cientistas se debruçam, né? Houve informações apresentadas pelos amigos espirituais através da mediunidade de Chico Xavier, que, quando postas em publicação da literatura, espancava, né, os cientistas, até então afeiçoados à sua ciência de laboratório e de gabinete. E a partir do mundo espiritual vem, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e outros, luzes para demonstrar aquilo que ainda não entendíamos. Estão lá na obra da mediunidade de Chico Xavier demonstrando. E que depois a ciência, mais recentemente, vem comprovando. Uma delas a questão do átomo. Aqui temos alguns que lembram que a gente estudava que era a menor partícula, né? Até demonstrarem, através desses mesmos,
recursos da ciência que já não é. Pode ser dissociado e chegaram a outros elementos. E certamente chegarão a outros no infinito. E da mesma forma em que se comprovar outras realidades da matéria que já alcança proximidade com a realidade do Espírito, com a ação do Espírito. E demonstrará muito breve, e é este o passo do mundo de regeneração, deixará de ser coisa para os crentes, para os religiosos, mas passará a ser um assunto de interesse da humanidade e comprovado pela ciência, pelo estudo, pela observação do ser humano. Então nós vemos que nós, que somos os trabalhadores, temos que estar atentos, buscar o esclarecimento e fugir da zona de descanso, de um sentido muito comum, uma zona de conforto, e, de fato, investigarmos o estudo do Evangelho para que compreendamos que Cristo nos apresenta a verdade, que Cristo nos é apresentado como o caminho para a verdade, para a vida. Ele o afirma, e essa busca de compreensão de nós outros para que deixemos de ser instáveis, irresponsáveis diante das oportunidades garantida a cada um de nós. Muitas vezes nós não compreendemos, não estou fazendo um chamado que nos tornemos fanáticos. Estou fazendo um chamado para que nos tornemos convictos. Deixemos a ignorância que insiste em permear as nossas intimidades. E é um desafio. Caracterizando por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Essa palavra a gente devia grafar assim, em todo lugar. Servir é da natureza humana. Porque falamos, nós espírita, da caridade, que é uma palavra que universalizou essa relação que, pela ignorância, entendemos que é dar pão, que é dar sopa, que é dar roupa. Também, mas ela vai além. É um estado íntimo. E para lembrar, lembramos do óbolo da viúva que adentra aquele espaço religioso e sendo observada por Jesus, que apresenta aos apóstolos simbolicamente a qualidade daquela oferta, daquela doação, daquele ato de caridade. Todos que adentravam e adentram muito de nossos templos, de nossos cenáculos, têm recursos que não lhes fazem falta. E ela tirou daquilo que ela não tinha e foi lá e depositou a sua moedinha. Trim! Que bela lição. O esforço, o sacrifício, que é o que nós temos dificuldade, né? De um passinho a mais. E Jesus continua
se levarem a te caminhar alguns passos, caminhem muitos. Se pedirem a túnica, entregue mais. Que é o que nos dificulta, enquanto trabalhadores, ter uma postura de desprendimento dessa realidade terrena. A gente é só o agente espiritual que tem um corpo que age, organizando os recursos na prática de uma vida cotidiana saudável, aperfeiçoada pela natureza espiritual que somos portadores. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas. Quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza, não exige que o governo do distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Emmanuel é? Então, às vezes, nós ficamos esperando. O servir inclui isso. Nos apresentamos onde for, seja no trabalho, onde buscamos o sustento, e temos que representar o Cristo para que contribuamos com a melhora do tecido social. E se é no espaço, no cenáculo, nos templos, da mesma forma. Temos que abandonar, isso é o livre-arbítrio, a liberdade daquilo que nós normalmente o fazemos, que é o litígio, que é estabelecer a desarmonia. Isso tem que ser extirpado de nossas almas, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhes confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Prosperidade no sentido de que o agente espiritual realiza as transformações em todos os tecidos da sociedade. Se é no campo do devido, nas instâncias de poder, se é nas instâncias da espiritualidade, se é na instância da vida comunitária, se é na instância da vida familiar. Em todos esses espaços, o agente espiritual consciente, com Jesus, realiza as transformações. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Nos apresentam a realidade de sermos apóstolos, porque entendemos e compreendemos profundamente os ensinos de amor de nosso Mestre. Este é o desafio para nós que queremos esse galardão, queremos essa tiara espiritual a estar sobre nossa égide, que é a força amorosa de Jesus em relação a todos os seus irmãos, que ora enfrentamos essa realidade apresentada aos espíritos da Terra. Momento de reflexão, de mudança de destinos e de rota, e talvez num gesto com alta envergadura de nós, é assumirmos a nossa realidade espiritual
e, sobretudo, buscar intensamente a presença de Jesus e dos seus emissários na nossa vida, no cotidiano. São algumas reflexões que ousamos trazer, mas sentimos profundamente que é necessário que os trabalhadores da vinha realizem as suas escolhas. Se queremos ser o agente da transformação ou as vítimas pelo apego à transitoriedade da vida material, do conforto, daquilo que nos parece que tem significado. Agradecemos profundamente aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores da vinha, aos irmãos que se apresentam nessa tarefa e que nos possibilitam o exercício dessas reflexões. Que possamos interceder neste momento por nossas autoridades, por nossas lideranças religiosas, comunitárias, mas, sobretudo, Senhor, por nós que nos encontramos neste espaço de oração. Vem ter conosco, alimenta, Senhor, incendeia as nossas intimidades para que sejamos benfeitores de nós próprios, que possamos recolher o entendimento, a liberdade que almejamos por compreender o compromisso assumido com a Tua vinha. Paz do Senhor para todos nós. Que a Tua paz nos alcance hoje e sempre. Que assim seja.